Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos estar falando sobre indexação. Os componentes Marcos Antônio e Wallace Oliveira. No contexto do banco de dados, um índice é uma estrutura ou arquivo auxiliar associado a uma tabela ou coleção de dados. Sua função é acelerar o tempo de acesso às linhas de uma tabela, criando ponteiros para os dados armazenados em colunas específicas. O banco de dados usa um índice de maneira semelhante ao índice remissivo de um livro, ou seja, ele verifica um determinado assunto no índice e depois localiza a sua posição em uma determinada página. Os índices são utilizados para localizar linhas com valores de colunas específicos rapidamente. Sem um índice, o MySQL, por exemplo, deve começar com a primeira linha e então ler toda a tabela para encontrar as linhas relevantes. Quanto maior for a tabela, maior será o custo. Se a tabela tiver um índice para as colunas em questão, o MySQL pode determinar rapidamente a posição a ser buscada no meio dos arquivos de dados, sem ter que examinar todos os dados. Isso é muito mais rápido do que ler cada linha sequencialmente. A utilização da indexação, do index, ele é utilizado para encontrar as linhas que correspondem a um where cláusula rápida. É utilizado também para eliminar as linhas de consideração. Se houver uma escolha entre vários índices, o MySQL normalmente usa um índice que encontra o menor número de linha, ou seja, um índice mais seletivo. E, em alguns casos, uma consulta pode ser otimizada para recuperar valores sem consultar as linhas de dados. O índice, ou seja, um índice que fornece todos os resultados necessários para uma consulta é chamado de índice cobertura. Se uma consulta usar colunas de uma tabela apenas incluídas em alguns índices, os valores selecionados podem ser recuperados de árvores de índice com uma maior velocidade. Ainda falando sobre a indexação, os índices são menos importantes para consultas em tabelas pequenas ou tabelas grandes, onde as consultas de relatório processam a maior ou todas as linhas. Quando uma consulta precisa acessar a maioria das linhas, ler sequencialmente é mais rápido do que trabalhar por meio de um índice. É aquele caso que a gente estava explicando nos slides anteriores. As leituras sequenciais minimizam as buscas no disco, mesmo que nem todas as linhas sejam necessárias para a consulta. Falando um pouco sobre o B-tree ou árvore B, as árvores B são uma generalização das árvores binárias de busca, pois cada nó de uma árvore binária armazena uma única chave de busca, enquanto as árvores B armazenam um número maior do que uma chave de busca em cada nó, ou no termo mais usual para essa árvore, em cada página. Como a ideia principal das árvores B é trabalhar com dispositivos de memória secundária, quanto menos acesso a disco a estrutura de dados proporcionar, melhor será o desempenho do sistema na operação de busca sobre os dados manipulados. Falando algumas características sobre a árvore B, ela deve possuir 50% da ocupação em cada nodo para evitar desbalanceamento, exceto na raiz, que é a ordem da árvore. Todo nodo ou nó deve ter um número de filhas igual ao da chave. Todas as folhas estão no mesmo nível, caminho médio da bússola. O, que é a ordem log de N. Árvore B são utilizadas como forma de armazenamento em diversos sistemas de bancos de dados comerciais. Além disso, tem o aumento do caminho de busca e uma árvore B ou está vazia ou possui um nó K, aparentemente, e K-1, que são as chaves. Falando um pouco sobre a árvore B, a árvore B+, a árvore B+, é uma estrutura de dados do tipo árvore derivada das árvores B, ou seja, é uma derivação da árvore
bem que a gente falou no slide anterior, mas com uma forma diferente de armazenamento de sua chave. Tal organização confere propriedades, algoritmos de inserção, busca e remoção de chaves diferentes dos utilizados em árvores B, mas com uma gama de ampliação muito semelhante em bancos de dados e sistemas de arquivos. Falando um pouco sobre as características dela, todas as chaves são mantidas em folhas, as chaves são repetidas em nós, não folhas, formando índice, as folhas são ligadas, oferecendo um caminho sequencial para percorrer as chaves, árvore de ordem de log 2n, não é necessário manter nenhum ponteiro de registro em nós não folha, mantém a eficiência da busca e da inserção das árvores B. Além disso, vamos falar um pouco sobre o hash, que é uma função hash é um algoritmo que mapeia dados de comprimentos variáveis para dados de comprimento fixo. Os valores retornados por uma função hash são chamados valores hash, código hash, dentre outras denominações. A função hash acelera a consulta nas tabelas ou banco de dados por meio de detecção de registros duplicados em um arquivo grande. Para os casos de inserção, procura, exclusão e atualização, temos o hash estático. Mas o que é esse hash estático? No hash estático, o endereço de depósito de dados resultantes é sempre o mesmo, ou seja, o endereço do bloco não é alterado, ele é estático. Assim, nesse método, o número de depósito de dados na memória permanece constante durante todo o processo. No entanto, é gerado um problema no hash estático, que é o estouro do bucket. E com isso, vem aí o hash dinâmico, né, que ajuda a superar esse problema. Também é chamado método de hashing extensível. Nesse método, os intervalos de dados aumentam e diminuem dependendo do número do registro, ou seja, ele acaba sendo dinâmico, né? Porque o outro é estático, ele sofre quando ele aumenta, sofre o bucket e acaba virando. Por isso que é importante o hashing dinâmico. Permite realizar operações como inserção, exclusão e etc., sem afetar o desempenho. Boa noite, eu vou explicar um pouco sobre as consultas que nós fizemos para servir de exemplo no trabalho. Essa daqui é a tabela que a gente vai utilizar. Não é uma tabela muito grande, mas já tem algumas características que podem fazer a diferença na hora de fazer algumas consultas diferentes. Essa é a primeira consulta usando o índice B-tree, onde a gente procura utilizando a igualdade. A gente faz um select usando um where, onde o preço tem um valor específico, e como deu para conferir na tabela que a gente mostrou anteriormente, a árvore B ela vai direto nos índices que apresentam esse valor específico, tanto que as linhas ela só apresentam duas. Quando feita a mesma consulta utilizando o hash, ele vai checar um número um pouco maior de linhas, porque quando ele procura pelo índice, ele vai procurar dentro dos buckets, que ele sabe onde esse índice se encontra. E aí ele checa tudo dentro do bucket para poder retornar apenas o índice que é procurado na consulta. E a terceira consulta, que é sem índice, ele vai sempre checar todas as linhas da tabela para poder retornar apenas o que é pedido no select. A segunda consulta ela já é feita num range onde o preço é maior que o número 7. E aí, utilizando o B-tree, ele vai fazer exatamente como na consulta anterior. Ele sabe exatamente quais são as linhas que tem um índice que se adequa ao range, e ele vai direto neles para fazer essa pesquisa.
Já o hash, ele tem essa particularidade de não funcionar com range. Então ele vai sempre consultar todas as linhas para poder fazer o select. E a consulta ciência, assim como nas outras, como na consulta anterior, vai sempre olhar todas as linhas da tabela para poder retornar o que é pedido. A terceira consulta, a gente utilizou um range também, só que um range um pouco mais específico, onde o preço ele tem que ser maior do que 3 e menor do que 6. E fazendo essa consulta utilizando o índice Petri, ele vai, assim como nas duas primeiras consultas, ele vai saber exatamente o índice que se adequa a esse range um pouco mais específico e vai checar direto as 4 linhas que ele sabe estão dentro desse range. Já quando feita essa consulta com o hash, ele continua checando todas as linhas, porque ainda é um range, mesmo sendo um range mais específico. E a consulta sem índice, a mesma coisa, vai checar todas as linhas como sempre. A quarta consulta, a gente tentou fazer um pouco diferente. A gente vai usar o índice, que é o índice para o preço, mas a gente também vai fazer uma pesquisa utilizando outra coluna, que vai ser a coluna do estoque, e a árvore B, ela ainda assim ela sabe quais são as linhas que se adequam ao range pedido ali. A consulta hash, mesmo sendo um range que pede 2 colunas diferentes, ela segue apresentando a mesma particularidade dela, que é de não saber, que é de sempre checar todas as linhas quando é uma consulta realizada com range. E a consulta sem índice segue a mesma coisa, ela vai sempre consultar todas as linhas para poder voltar o resultado. A quinta consulta a gente fez um pouco parecida com a última, só que ao utilizar o preço, que é o valor do índice, a gente, em vez de usar um range, a gente usou uma igualdade, assim como na primeira consulta, mas com um adicional de outra coluna, só que essa coluna dentro de um range. E a consulta utilizando o índice de árvore B, ela vai funcionar igual, ela sabe exatamente e vai direto na linha que se adequa aos pré-requisitos pedidos. Já a consulta com hash, como a gente pode ver, ela sabe quais são as linhas que se adequam ao índice, mas ela não sabe ela sabe exatamente o bucket que ela se encontra, e aí ela vai nesse bucket e vai checar tudo dentro do bucket. Por isso que ela não checa todas as linhas, ela vai checar só algumas, mas ela ainda vai retornar o que é pedido, mesmo tendo um range quando utilizado o código do produto. Ela só checa o índice, ele só vai meio que ser utilizado no preço, e aí após isso ele vai checar o código do produto. E a última consulta, que é a consulta sem índices, segue tudo igual, vai checar todas as linhas para poder retornar o que é pedido. E é isso aí.